Bom dia para todos. Hoje eu vou apresentar uma pesquisa que fiz alguns anos atrás sobre as tongas em cerâmica marajoara. Bom, trata-se de uma pesquisa sobre uma série de coleções com peças que, pela maioria, foram adquiridas desde o século XIX, ou seja, se tem informações muito limitadas a respeito da proveniência das peças. Se sabe que todas vêm da ilha de Marajó, presumivelmente de tesos atribuídos à cultura marajoara, mas não se tem informações maiores sobre elas, a não ser para umas 15 peças que foram encontradas nas escavações, particularmente de Betty Meggers nos anos 1950 e de Denis Chan no início desse século. Bom, aqui um mapa da ilha de Marajó. A fase marajoara é conhecida essencialmente na zona nordeste, que é uma zona extremamente baixa, inundável anualmente, e as estrelinhas vermelhas indicam os sítios sobre as quais a gente tem algum conhecimento maior, porque foram escavados, e parte das tongas que nós vamos ver dessa apresentação são provenientes destes locais. Vejam que se trata de uma região que não chega a ter 100 km de diâmetro. Não quer dizer que toda a população marajoara estivesse exclusivamente nessa região. Na verdade, se conhece um ou dois sítios mais para leste, mas a quase totalidade das escavações que foram feitas nos aterros edificados acima do nível das enchentes provém exatamente dessa região a nordeste. Durante a estação seca, então não há água nas imediações. Então, primeiro, qual é a totalidade do material disponível? Eu consegui ver pessoalmente cerca de 160 peças que se encontram em algumas coleções, particularmente na USP e em Belém, mas também em Pernambuco, em Fortaleza e na própria ilha de Marajó, juntando com alguns desenhos e fotografias que foram publicados desde o século XIX. Eu dispunha de um universo de mais ou menos 200 peças, além de algumas dezenas de fragmentos pequenos. Então, por que estou apresentando isso para vocês? É porque tem uma tendência dos arqueólogos em considerar que material sem uma boa contextualização, que não foram encontradas em escavações sistemáticas, cujos detalhes foram publicados de maneira adequada, não serve para nada, a não ser eventualmente para colocar umas peças didáticas em exposição. Eu pessoalmente acho que não. Inclusive, várias vezes eu fiz estudos que eu acho trouxeram resultados interessantes a partir de peças de coleção, das quais pouquíssimas peças tinham sido encontradas em escavação. Foi o caso das esculturas chamadas zoolitos
do litoral meridional do Brasil, associados sobretudo aos sambaquis. Foi o caso mais recentemente com o estudo das pinturas em cerâmica tupi-guarani. Consegui reunir com a ajuda de vários colegas várias centenas de fichas de vasilhas inteiras e milhares de fragmentos, e em ambos os casos eu acho que consegui obter informações relevantes a respeito das sociedades que as produziram. Então, muito por acaso, em 2010 ou 2011, eu vi numa mesa em fase de musealização na USP, umas 50 tongas, e olhando os desenhos deles, comecei a ver imediatamente algumas coisas repetidas, e como achei muito bonito, sem mais razões, decidi fazer um estudo deste universo, porque tinha sido pouco valorizado, vamos dizer, nas publicações científicas. Então, esse material, eu pensava publicar no final um catálogo das 200 peças, mais ou menos. Isso não o fiz, e apenas fiz publicações preliminares na revista Antiquity e na revista do MAI, da USP, nos anos 2010 e 2011. Então, não vou descrever a cultura marajoara. Eu acho que o pessoal no doutorado em arqueologia, pelo menos os arqueólogos devem conhecer ela muito bem. Para os que porventura forem da parte de antropologia, vou falar apenas 2, 3 palavras, né? Se trata de ceramistas caracterizados por uma cerâmica muito bonita, que produziram, sobretudo, entre os anos 500 da nossa era, da era cristã, praticamente até o momento da chegada dos europeus. Hoje fica entre 500 e 1000, 1200 depois de Cristo, na região que eu indiquei no mapa anterior. Esse pessoal estava particularmente adaptado às mudanças de nível da água, né? Como a parte oriental de Marajó é muito plana e muito baixa, né? Ela fica totalmente imersa no momento fora do momento das chuvas, né? Tem uma série de redes de rios pequenos que evacuam, que drenam, evacuam as águas, mas no momento das chuvas mais importantes, a montante no Rio Amazonas, né? Uma quantidade de água enorme desce pelo Rio Amazonas e vai se espalhando nas zonas baixas da ilha de Marajó, cobrindo ela com um lençol que varia de 50 centímetros a 1 metro, 1,5 metros, mais ou menos. Então, os Marajoara e outros antes deles levantaram uma série de aterros, que na região são chamados de tesos, aterros que permitiam se estabelecer sem ficar na água em qualquer estação do ano. Alguns desses aterros têm 1,50 m a 2 metros de altura, o suficiente para se manter a seco, mas outros são muito mais altos, se chegam a ter 8, 10 metros e até mais, o que é desnecessário e, portanto, implica uma vontade de construir monumentos visíveis de bastante longe. Desde meados do século XX e das pesquisas de Betty Megues e de Clifford Evans, se considerou que os mais baixos
seriam tesos para a vida cotidiana, enquanto os mais altos teriam uma função cerimonial e particularmente uma função funerária. Algumas sondagens realizadas nos tesos mais altos e nos tesos mais baixos sugeriram inicialmente, inclusive, que as cerâmicas mais bonitas, mais decoradas, se encontrariam essencialmente nos aterros mais altos e não nos aterros mais baixos, reforçando essa impressão. Contudo, a maioria das escavações foi feita nos aterros altos e por isto não sei até que ponto essa interpretação é realmente válida. Por outro lado, estou imaginando que se populações marajoara moravam o ano inteiro nesses aterros, que ainda é para ser demonstrado, eles precisariam de alimentos vegetais, né? Além da pesca e da coleta de material de origem aquática, e que certos aterros, particularmente os mais baixos, poderiam ser locais de plantação, mas isso nunca foi estudado. Acho que apenas eu, inclusive, mencionei, sugeri esta coisa. De qualquer forma, as escavações realizadas e publicadas, porque as mais antigas no século XIX e início do século XX não foram suficientemente publicadas, né? Mas aquelas realizadas em meados do século XX e no início do século XXI foram feitas em mão de grande tamanho e, sobretudo, de grande altura. Então, vou começar descrevendo essas tongas e depois, no final, tentarei discutir sobre o que elas nos ensinam, possivelmente, sobre seus fabricantes e seus usuários. Então, primeiro, se trata ou não de tongas mesmo. Acho que não tem dúvida, pelas dimensões, elas cobrem facilmente o Monte de Vênus das mulheres, podem cobrir também a genitália masculina, mas fica mais apertado para adulto. Elas apresentam 3 furos nas 3 extremidades, a forma geral é triangular ou subtriangular. Elas são frequentemente associadas a urnas funerárias, ou seja, são objetos de uso individual. Não há muito como recusar a princípio essa função. Se era uma função cotidiana ou só reservada a momentos específicos, rituais, vamos dizer, isso também nós vamos discutir mais para frente. Mas a primeira coisa interessante que se vê é que nessas mais ou menos 200 tongas inteiras, sem falar dos fragmentos, se encontram 3 formas bem diferenciadas. Tradicionalmente se conheciam apenas as 2 primeiras, mas eu identifiquei uma terceira que é um pouco mais rara. Então, a forma número 1, nesse slide à esquerda no alto, vocês têm as tongas de tamanho menor e as tongas de tamanho menor, elas têm a parte superior levemente convexo, enquanto as partes laterais apresentam uma cava não muito pronunciada.
os limites transversais não são pontiagudos, mas também não chegam a ser arredondados, a diferença da parte inferior, que ficava entre as coxas. Então tem os três furinhos, né? E as dimensões são mais ou menos de 12 por 13 centímetros, né? Que é mais ou menos a média, as dimensões medianas. A segunda forma, a forma número 2, no alto à direita, é bastante diferente. Ela apresenta as duas extremidades laterais no topo muito mais pontudas e mais compridas, o que faz com que o tamanho transversal seja maior. Enquanto as outras serão de 12 a 13 centímetros, estas aqui vão de 15 a 18 até 20 centímetros, eventualmente. Nota-se no meio da linha superior uma leve protuberância, né, que se encontra em todas essas peças. Outra coisa, a cava lateral é muito mais aprofundada normalmente, embora na peça mostrada aqui ela seja quase reta. A parte inferior também é mais fina do que na forma número 1. Então, essas duas formas são aquelas que tinham sido registradas tradicionalmente. A terceira forma é mais rara, né? E ela se apresentada menos triangular, né? Com as três extremidades bem arredondadas, bem rombas, né? Por outro lado, a curvatura anterior-posterior é muito mais pronunciada do que nas formas anteriores. Elas não são grandes, elas são do tamanho da forma número 1, com mais ou menos 12 por 12 centímetros também. Nota-se que na forma número 2, os furinhos de suspensão são mais afastados das extremidades do que nas outras formas, talvez para não enfraquecer demais a tanga, na medida que aquela ponta é mais quebradiça. Inclusive, entre os fragmentos de tanga coletadas, a maior parte é de extremidades laterais desses artefatos. Então, uma coisa importante é que nós vamos ver que cada uma dessas três formas apresentam características de decoração que são parcialmente diferenciadas, embora elas apresentem todas alguns elementos de um repertório comum. Nas publicações anteriores ao meu estudo, se afirma geralmente que a forma número 1 era coberta por desenho, enquanto a forma número 2 era apenas pintada de vermelho, em gobo, banho vermelho. Isso não é real. Ambas as formas podem ser tanto pintadas com desenhos como receber um banho vermelho completo. A forma número 3, em compensação, todas as peças que eu vi apresentavam desenhos pintados. Nota-se que no mesmo sítio pode-se encontrar tanto a forma número 1 quanto a forma número 2. A forma número 3, a não ser um exemplar, não foi encontrado em escavação, portanto eu não posso fazer generalizações.
Bom, vamos falar agora da decoração. As vasilhas, urnas, pratos, tigelas decoradas da fase Marajoara apresentam vários tipos de decoração em termos de técnica. Umas são pintadas em monocromia ou policromia, muitas com um banho, o engobo branco, sobre o qual os traços são pintados em vermelho e ou preto. Ou então, e isso é muito comum, nós temos decoração em relevo, incisões feitas raspando a superfície do pote, ou baixo relevo, né, evidenciando volumes por raspagem muito maior das partes externas ao desenho. No caso das tangas, nunca há decoração plástica, ou seja, elas são exclusivamente pintadas ou cobertas por um banho vermelho. Pensei inicialmente que seria por razões, vamos dizer, ideológicas, não seria para decorar com gravuras e incisões as tangas, mas temos que considerar que são objetos pouco espessos, com poucos milímetros de espessura, e que, para que os relevos fossem bem visíveis, precisaria fazer os relevos bastante profundamente, e isso poderia ter enfraquecido as peças. Então é possível que a decoração seja exclusivamente pintada apenas por razões técnicas, né? Evitar fragilizar as peças, e não por razões de... Não é para fazer esse tipo de decoração nas tangas. Então, primeiro vamos ver então, como é feita a pintura. Então, as tangas recebem, primeiro, como disse, quando elas são pintadas, elas recebem um banho na face externa, aquela que era visível, fora da aplicação contra o corpo. Essa pintura, esse banho externo, ele é branco ou creme, vamos dizer, uma cor bem clara. Também se aplica com um pincel grosso, eventualmente com os dedos, na face interna, essa mesma cor na beirada, mas não na parte central da tanga. Então, em cima do engobo, certas tangas recebem desenhos. Esses desenhos são feitos com pincéis. Pincéis relativamente finos, mas nem tanto, né? Não há indício, por exemplo, de pintura com uma pena de ave, ou com um cabelo, um fio de cabelo, como a gente vê nas pinturas tupi-guarani, por exemplo, que podem ter 0,2 de milímetros de largura. Não, os traços geralmente têm 1,5 milímetro de largura, né? Portanto é um traço um pouco mais grosseiro, e a cor é exclusivamente, ou praticamente exclusivamente, o vermelho, com vários tons mais claros ou mais escuros. Às vezes tem uma certa variação em função de fenômenos tafonômicos. Então, é de se notar a ausência de pintura preta, a não ser uma única tanga na qual tem uma cor mais escura, mas que pode ser também resultado de uma redução dos pigmentos ferruginosos. Então, portanto, a gente não deveria tecnicamente falar de policromia, apenas tem pinturas vermelhas sobre um fundo branco.
às vezes, os traços que fazem os desenhos são duplos. E entre dois traços duplos, num tipo específico de desenho, pode haver uma tinta mais aguada, que faz com que nós tenhamos uma cor meio rosada. Isso é um recurso que nós veremos mais adiante. Agora, todas essas tongas apresentam vários campos decorativos. Na verdade, apresentam entre 3 e 4, dependendo do tipo. O tipo 1 e 4, 1 e 2, desculpe, apresentam sempre 4 campos. Enquanto a forma 3, aquela que aqui é visível, no alto à direita, só apresenta 3 campos. Então vamos ver eles. No caso da forma número 1, ou seja, aqui, nós vemos um campo superior que é de largura mediana, vamos dizer, e que apresenta sempre o mesmo tipo de tema, qualquer que seja a forma. Na forma número 2, esse mesmo registro superior existe com o mesmo tema, mas ele é muito fino. Na forma número 3, mesma coisa, só que lá ele é extremamente largo. Os 3 campos nessa forma são quase do mesmo tamanho. O campo mediano, na forma número 1, que tem esse zigue-zague, ele é também relativamente grande. Na forma número 3, ele é muito grande. E na forma número 2, ele é reduzido praticamente a nada. Apenas uma linha aqui que indica a separação entre o registro superior e o registro mediano. Então, portanto, nós vemos que essas formas não são apenas uma coisa casual, uma fantasia das pessoas, uma preferência individual. Elas correspondem também a decorações diferentes. Então, abaixo desse registro médio, nós chegamos ao registro que eu chamei de principal, porque ele costuma ocupar a maior parte do espaço, pelo menos nas formas 1 e 2. Aqui se encontra ele na forma 1, e aqui ele é maior ainda na forma número 2. E na forma número 3, ele simplesmente desaparece. Também, quando ele existe, ou seja, nas formas 1 e 2, ele vai ter tema específico. Finalmente, o registro inferior, aquela parte que praticamente desaparece entre as coxas de quem usa a peça, se encontra aqui. Ele existe aqui, ele existe também aqui. Se encontra nos 3. Então, nós vemos que a forma número 1 apresenta os 4 campos de uma forma mais ou menos equilibrada, com, em termos de dimensão, uma predominância visual. Desculpe. Predominância visual do principal. Na forma número 3, apresenta essencialmente 2 campos, o superior muito pequeno, o mediano muito grande. Desculpe, o principal muito grande, enquanto o mediano é praticamente inexistente. E na forma número 3, o campo principal é substituído por tema, que aqui não é muito visível, veremos em outras peças, que vai ser o mesmo do campo médio da tonga de forma número 1. Bom, vamos ver agora os elementos gráficos.
Bom, os pintores utilizam praticamente apenas na parte superior da forma 1 o chapado, ou seja, aplicam a tinta numa superfície completa. Nós temos aqui 2 exemplos. Na forma número 2 exclusivamente, nós temos achurados. É o mesmo tema lá de cima, só que em vez de aplicar a tinta completamente, nós temos achuras cruzadas. Senão, o resto são linhas. Essas linhas são simples ou podem ser duplas, como nós vemos aqui. Aqui, inclusive, nós temos uma pequena figura com linhas duplas, e no meio das 2 linhas nós temos aquela tinta mais aguada que mencionei há pouco. Os pintores ou as pintoras Marajoara utilizam uma série de outros elementos que servem para ressaltar as linhas, preencher o espaço, porque elas odeiam o vazio. Não pode haver grandes espaços sem nada. Então nós temos o que eu chamei de aspas, que é visível aqui. Nós temos eventualmente nos ângulos retos esse pequeno retângulo. No caso de ângulos agudos, nós temos um pequeno triângulo. As terminações de traços ou de desenhos é frequentemente quase que involuta, muito simples. Uma coisa, anote bem, nós não temos desenhos com linhas sinuosas ou circulares, ou apenas uma tendência muito leve. As linhas normalmente são retas. A gente pode ver aqui uma voluta, tem um leve arredondamento aqui, mas somente na parte final. De modo geral, os traços são muito retilíneos. Mesmo aqui nós temos um losango, mas uma leve curva dos traços, mas extremamente discreta. Então são os únicos elementos que são utilizados para, eu diria, enfeitar. Talvez tivesse também algum sentido, mas a gente vê sobre tudo isto como enfeites. Então aqui nós vemos o tipo de tinta. A tinta mais comum é uma tinta razoavelmente aguada, ela não tem espessura nítida, ela não tem fixador, aparentemente, deve ser provavelmente pigmentos minerais, e ela é extremamente sensível. Eu vi algumas peças que tinham sido expostas a gotejamento em algumas reservas e imediatamente a tinta some. A gente vê aqui ela não tem nada para segurar a tinta. Agora, naquela forma número 3, que é aquela mais rombuda, menos triangular, exclusivamente nela, a gente encontra uma tinta que é menos vermelha, um pouco mais para rosada ou até amarela, quase que amarela, um ocre mais claro. E é uma tinta que costuma ser muito mais espessa. Vocês podem ver aqui. A gente sente, eu acho que na próxima foto vai ser ainda mais visível, né? A gente sente as gotas, as pastilhas que são depositadas. Aqui tem uma marca de dedo. E portanto, deve ter algum coagulante que é colocado na tinta. E somente nessa forma número 3. Aqui nós vemos um exemplo de traço duplo,
com uma tinta mais aguada no interior, que é bastante rara e corresponde a apenas um tipo. Então, a gente encontra nos desenhos vários tipos de traços em termos de firmeza, né? Nós vemos que claramente tem pessoas que têm uma certa habilidade, outras pessoas que são mais inexperientes, e nós vemos isso, por exemplo, opondo esse traço, que é firme, embora não muito bonito. Esse aqui, bom, seria melhor vendo a peça inteira, que tem uma mão extremamente segura. E aqui uns traços que são muito irregulares, tanto na largura, que muda, quanto no comprimento. Às vezes um traço é emendado com o outro, a pessoa não consegue seguir o reto muito tempo. Então, portanto, nós temos vários tipos de artistas, vamos dizer, desde inexperientes até pessoas muito habilidosas. Nós vemos uma pessoa obviamente habilidosa aqui. Aqui também, com outro tipo de tinta, né? Uma mão segura também. E aqui nós temos de novo a tinta rala Bom, então, nós vimos os espaços decorados, as técnicas de decoração, os elementos gráficos, e agora nós vamos ver os temas da decoração pintada. Então, a primeira coisa a se ver é que cada dos campos decorativos que mencionei já, o superior, o mediano, o principal, o inferior, tem uma decoração diferente, não somente em cada tanga, mas em todas as tangas. Esses registros recebem coisas diversas. O tema que nós vemos aqui no registro superior não pode ocorrer fora do registro superior. E nenhum dos temas que ocorrem nos outros registros pode ocorrer no registro superior. Então, esse primeiro tema, que é formado por retângulos mais, vamos dizer, trapézios e triângulos, retângulos eventualmente, um pesquisador italiano que fez uma pequena publicação no início do século XX já tinha notado sua repetição no material de uma coleção que ele tinha visto. E Denis Chan identificou esse tema como sendo uma representação da genitália feminina. Pode ser, né? Nós teríamos aqui uma vulva e aqui a mesma coisa inclinada. Bom, é uma interpretação, é uma hipótese totalmente aceitável, né? Embora seja difícil comprová-lo por falta de realismo, vamos dizer, né, de naturalismo, mas levando em conta o local de utilização das tangas, não seria nada absurdo. Então, vamos ver como é representado esse tema. Então, vimos que na forma número 1, a tinta é sempre aplicada completamente. Se trata de elementos chapados. Na forma número 2, mais pontudos, menos rombudos, veja a diferença aqui e aqui. Então, nós temos o mesmo tema feito sempre com quadriculações. E aí, nós temos, na verdade, eu falei que sempre tinha um registro superior, esse registro superior, mas tem umas 2 ou 3 peças nas quais esse tema desaparece e é substituído por um zigue-zague.
é que talvez, na verdade, seja o zigue-zague do campo mediano. Mas isso é um caso absolutamente excepcional. Vocês veem aqui sempre a peça inteira. Então aqui o campo principal, e aqui o campo superior, e na verdade o tema e o zigue-zague que devia estar um pouco mais baixo. Essa peça é totalmente excepcional. Então vamos ver o registro médio. Então, no registro médio, nós temos na verdade, três tipos de desenho. Mas que, se a gente pensar bem, pode corresponder a uma única figuração. O tema mais frequente se parece com uma cobra em um zigue-zague, e pode de fato representar uma cobra, só que a gente não tem nada que sugira nem uma terminação em rabo, nem uma extremidade em forma de cabeça. Se trata simplesmente de zigue-zague. Então ele pode ser representado de várias formas. Nós temos aqui ele no meio de um campo chapado, com um traço central. Aqui nós temos ele no meio de uma zona não chapada e com elementos de decoração no meio. Você vê os elementos de ângulo e as aspas só para preencher um pouco o espaço, acompanhar o zigue-zague. E nós temos aqui uma outra forma que é típica, nós veremos, de uma categoria especial, que eu chamei de em favor de mel. Né? Parece que se tratam de favos de mel cortados pelo meio. Né? Mas aqui, de fato, ainda se trata do zigue-zague. Não é uma coisa que seja, não é um tema que seja diferente, é uma maneira de tratá-lo que é distinta. Aqui embaixo vocês têm também esse zigue-zague de forma diferente, com a inserção de uma pequena figura que pode ser até figurativa, que pode ser até uma representação de uma ave ou de sei lá o que, mas o tema aqui é de novo o zigue-zague. Então, além do zigue-zague, eventualmente em favor de mel, nós temos o tema que eu chamei de ampulhetas. Aqui e aqui. Nós temos, na verdade, elas evocadas também aqui. Se a gente cortar esse espaço aqui, isto completa aqui, e nós temos ampulheta. Agora, o que são várias ampulhetas? Se a gente cortar esse espaço aqui, nós teríamos dois zigue-zague, né? Um zigue-zague que faz isto, outro zigue-zague fazendo isto. Ou seja, de novo, essas ampulhetas são simplesmente dois zigue-zagues cruzados, esquartejados, diria. Ou seja, o tema do registro médio é o mesmo para todo mundo, embora ele apareça de forma aparentemente muito diversa. Bom, agora passamos para o registro principal. Então, esse registro principal, normalmente ele é, assim como os outros, designado genericamente como sendo desenhos geométricos. Bom, para mim, logo que eu bati na mesa, que eu vi um certo número de tangas na minha frente, pulou para mim os olhos, não podia ser outra coisa. Se trata de faces, provavelmente humanas, pelo menos possivelmente. Veja aqui, nós temos dois olhos, nós temos aqui o nariz, e aqui uma boca. Aqui nós temos olhos, nariz e boca. Aqui nós temos olhos, não tem nariz, mas aqui nós teríamos a boca. Inclusive, aqui os olhos em si também são faces. Nós temos o nariz, a boca e os olhos.
Vejamos aqui, menos óbvio talvez, mas nós temos os olhos e o nariz acabando numa coisa que, bom, pode ser a base do nariz ou a boca, os dois ao mesmo tempo. Nós temos aqui de novo volutas, que são os olhos, e aqui nós temos a boca, e aqui nós temos os olhos, ou aqui poderia ser também as orelhas, e nós temos o nariz, e nós temos a boca. E aqui veja bem, a boca, o nariz, os olhos, de novo, olho, outro quebrado, o nariz parece uma pá, e a boca com os dentes, a boca grande, dentuça. E aqui de novo uma coisa que se parece muito com uma peça lá de cima. Nós temos a boca, o nariz e os olhos. Olha, essa face ela aparece em mais de 85% das tongas. Ela tem, portanto, um significado importante. Da mesma maneira de que os zigue-zague, seja eles cobras ou outras coisas, aparecem em todas as tongas, os dois, nas três formas de tongas. E a genitalia aparece nos três tipos de tonga. Ou seja, nós temos uma hierarquia de plano superior, médio e inferior, que é sempre respeitada, sempre nessa ordem, e na qual nós temos o mesmo tempo, o mesmo tema que reaparece, embora com disfarces, com um tipo de execução diferenciado. Se trata de uma norma extremamente específica, extremamente rígida, da qual a executante ou o executante não pode fugir. Nós temos, veja aqui os elementos do corpo, das faces. Então, voltemos. Notam que, na verdade, tem um jogo de forma para que não seja imediatamente reconhecível, talvez. Estão mergulhando as faces no meio de outros elementos. Mas pode ser também um outro jogo de simplesmente de multiplicação das faces. Veja essa figura, por exemplo. Essa figura, eles têm os olhos aqui, mas nós temos outros olhos aqui com uma boca. Aqui nós temos outros olhos com um nariz, também nós temos três nariz-bocas, três faces. Sendo que este olho aqui, ele é ao mesmo tempo o olho esquerdo daquela face e o olho direito daquela face. Nós temos até uma inversão espelhada do lado de baixo, está meio apagado, mas de repente nós temos aqui uma boca aqui, nós teríamos também olhos menores. Ou seja, nós temos aqui jogos de simetria, com simetria de translação, né? O que está à esquerda repassando no centro ou repassando à direita, e simetria espelhada, o que está em cima é o que está embaixo, com posição invertida, aqui a boca para cima, aqui a boca para baixo. Aqui a mesma coisa, um nariz aqui, um olho aqui, um olho aqui. Aqui é a mesma coisa. E veja como o sistema é o mesmo, né? A gente já vê, parece, nós temos essas coisas triangulares. Nós temos 4 delas aqui. Aqui nós temos elas 2 vezes só. E nós vamos ver que essas coisas também são elementos figurativos, não são apenas uma esquisitice na representação na representação da face. Se trata de cabeça de cobra. Aqui mais simplificadas e aqui um pouquinho mais detalhadas. Ou seja, nós temos o que os noruegueses chamam de kenning, ou seja, nós temos
uma representação de uma figura que tem seus elementos, olhos, boca, etc., o nariz, que são outras figuras independentes. Aqui o nosso nariz é um animal. Nós veremos isso depois. Nós temos aqui a cabeça dele, espécie de antenas, as patas da frente e aqui as patas de trás. Pode não ser muito óbvio aqui, mas nós veremos isso mais claramente nas próximas. Vejam aqui o nariz de um tipo de uma dessas faces. Aqui de novo o nariz. O nariz, você vê a cabeça, as antenas, o corpo, as patas de trás. Aqui a gente tem mesmo um corpo de animal, né, com as patas dobradas aqui e dobradas aqui. Aqui é ainda mais claro, né, parece as patas de um bicho-pau. Eu não digo que seja um bicho-pau, né? Os insetos têm 6 patas, mas algumas desses objetos, dessas pinturas, têm forma de barata, outras têm de gafanhoto, etc. E aqui nós temos um olho, né? Temos um retângulo que é um olho de uma face, né? Como a gente vê aqui. E você vê aqui um desenho que lembra um peixe. Não digo que seja um peixe, né? Mas, bom, está evocando um ser vivo até. Né? Aqui o que eu chamo de barato, né? Nós vemos muito bem a cabeça com as antenas e as patas. Aqui tem uma simetria espelhada, né? Ou seja, ela está desdobrada de cima para baixo. Esse elemento também podia ser zoomorfo. E as coisas se escondem, às vezes, de outro modo ainda. Veja essa peça. Aqui nós temos, não sei se essa figura aparece. Não, ela não aparece aqui, nós veremos ela mais adiante. Deixa eu ver. Sim, essa figura aqui. Nós temos aqui a cabeça, os braços, as pernas. Mas ao mesmo tempo nós temos olhos e uma boca. Pode ser visto de baixo ou de cima, isso também pode ser uma boca. E nós temos várias maneiras de ver esse antropomorfo. Pode ser isto, a parte branca, e pode ser apenas a parte quadriculada, na qual nós temos um antropomorfo sem cabeça. Aqui nós temos até o sexo sugerido. Quanto aos detalhes, eu falei que se tratava de cobra aqui. Aqui nós temos uma peça que eu não pude ver, estamos nos Estados Unidos. E veja a cabeça da cobra. Tem os olhos e tem a boca. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se trata mesmo de uma cobra. Aqui nós temos o mesmo caco, à esquerda e à direita. Nós temos aqui os olhos, e um nariz e uma boca. Mas veja bem, se a gente virar do outro lado, nós temos uma cabeça, os braços e as pernas. Ou seja, nós temos um jogo permanente no campo principal entre a face humana, o corpo humano e pequenas figuras que eu chamaria de quase insetos, quase zoomorfos. Se trata de um jogo que é constante nessas peças. Agora passamos para o registro inferior. Então, esse registro inferior, em 80% das peças, é muito simples. Ele é formado por linhas horizontais, seja todas elas simples, seja todas elas duplas, seja alternando. Linhas simples
e duplas. Normalmente, uma das linhas passa pelo buraquinho de suspenso da parte de baixo. Veja aqui, numa outra tanga, aqui nós temos a cara, e aqui nós temos o jogo inferior. Aqui, essa parte inferior pode ser relativamente reduzida, como nós vemos aqui. Em todas essas peças, a pontinha da tanga é pintada de vermelho, como se fosse uma espécie de unha. Então, às vezes, essas linhas não são exclusivamente horizontais, tem algumas horizontais e depois elas formam um ângulo reto. Isso é raro, mas não excepcional. E tem um caso ou dois apenas nos quais nós não temos essas linhas, mas podemos ter uma cobra, como aqui, e também essas linhas quebradas, ângulo reto, de forma diferente, numa categoria muito especial de tanga, que não tem os registros principal e mediano com as representações de face e de cobra, mas se trata de uma categoria que veremos depois. Em duas tangas apenas, nós temos os traços verticais substituídos por silhuetas humanas. Ou seja, tem um pouco de variação, mas sempre nós temos 80% ou mais das tangas que têm exatamente a mesma coisa. E no restante, nós temos variações, mas que entram no mesmo espírito, ou seja, verticalidade aqui, ou eventualmente combinar verticalidade com horizontalidade. Bom, voltando para os animais que são sugeridos. Falei da cobra, que eu acho que é inquestionável. E o resto. No resto, nós temos coisas que evocam apenas insetos e que talvez evocam peixes. Interessante comparar com os animais representados nas vasilhas, particularmente nas urnas funerárias, mas também nos pratos decorados marajoara. A cobra aparece também, é um tema comum, então, entre a louça e as tangas. Em compensação, outros temas não aparecem, ou então talvez seja sugerido. O que eu chamei de pseudo-insecto aqui, por vezes, sugere um lagarto. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, eu não tenho nada, mas nós temos, por vezes, uma coisa na qual essa figura se parece um pouquinho com um lagarto. Nós temos o jacaré e o lagarto que aparecem nas louças marajoara. Compensação, o grande esquecido, aparentemente, nas tangas, e que aparece muito nas urnas funerárias, é a coruja. A coruja sempre salientada com seus grandes olhos esbugalhados. Contudo, não esses olhos que são muito grandes nas faces, será que seriam alusões aos olhos da coruja? Eu não saberia dizer, apenas estou sugerindo isto. Talvez apareça um dia uma tanga na qual os olhos da face tenham alguns indicadores de que poderia ser. Estou apenas mostrando isto. Bom, quem é que usava ou para quem é que eram destinados essas tangas? A maioria dessas tangas são adequadas para cobrir os órgãos sexuais femininos, como disse, essencialmente o monte de Vênus, a zona pubiana, de uma adolescente ou uma adulta. Contudo, tem uma meia dúzia
de peças que são muito pequenas. Nós temos aqui uma escala para algumas delas. Aqui essas 4 peças têm a mesma escala. Aqui nós temos uma peça com escala com o tamanho adulto, e aqui nós temos outras que são evidentemente muito reduzidas. E aqui não tem uma escala, mas se trata de uma fotografia feita por Mordini nos anos de 1925 e 28, que mostra uma coleção com uma tanga de adulto e uma tanga de criança, que por sinal essas 3 não obedecem totalmente às categorias tipológicas que eu defini. Mas o que me interessa são essas tangas pequenas. Veja só, nós temos desde uma tanga muito bem feita, veja os traços. A morfologia não é muito boa, não é? Bom, embora seja quebrado aqui, provavelmente falta um pouco de largura. Mas o desenho é extremamente bem executado. Tem os olhos aqui, sugerindo uma face. Só que aqui tem outros elementos semelhantes, não tem o tema de cima. Enfim, tem um relaxamento muito claro em termos da temática e da disposição. Não é, diria, uma tanga séria. Ela não está feita para você exibir em uso ritual como objeto adequado, diria, a uma cerimônia. Aqui nós temos traços muito toscos. Também a zona principal, como que teria a face, mas aqui a gente nem vê realmente uma aproximação do que seria uma face, como aqui. E os traços, bom, são retos, mas bastante toscos. E aqui, qualquer coisa. Nós temos aqui o que poderia ser o nariz, e aqui os olhos. Até nós temos uma vontade de evocar o campo principal, a face, talvez. Mas os traços são mais curvilineares. Deixa eu ver o que acontece. Eu estou tentando usar a seta, mas os traços são mais curvilineares e não muito seguros. Infelizmente nessa peça não dá para ver a pintura. Que dizer disto? Bom, com o risco de viajar um pouco, eu diria que isto foi feito e pintado talvez por uma pessoa razoavelmente experiente, mas está muito pequeno e não tem pretensão a seguir os padrões canônicos. Então, para mim, poderia ser uma coisa feita para uma criança, mas por uma pessoa competente. A criança não precisa e talvez não possa ter a decoração canônica que seria reservado talvez a uma pessoa mais iniciada, ou sei lá o quê, né? Mas ela pode ter uma tanguinha para brincar. Aqui nós temos uma tanga, ela está quebrada, né? Não vou comentar a forma, mas que é pintada por alguém que talvez esteja começando a pintar, está aprendendo a fazer as linhas retas, já consegue, inclusive, fazer ângulos mais ou menos retos, mas nem tenta fazer elementos decorativos mais organizados ou mais complexos. E aqui embaixo, bom, lá vou viajar completamente, né? Parece que se trata de alguém que não conhece as normas de divisão, não está acostumado a fazer linhas retas e respeitar os ângulos precisos, seja eles agudos ou
retos. Aí se trata de um sonho, né? Estou imaginando o pai brincando de fazer uma tonguinha para a filhinha e fazendo desenhos curvilineares. A gente sabe que a tendência em vários grupos indígenas é dos homens ter um modo de desenho na areia, em outros suportes que não o tecido ou a cestaria, em fazer coisas mais curvilineares. Bom, estou realmente em viagem, mas nós temos aqui 3 casos interessantes mostrando que as tangas miniaturas não são miniaturas de tangas grandes, são miniaturas no formato geral, mas a divisão canônica, o tratamento dos temas é evitado. Não foram feitas para as crianças terem uma coisa semelhante àquela dos adultos. Bom, então, falei para vocês, se não me engano, no início, que algumas tangas se pareciam muito entre si. Então, eu consegui classificar a grande maioria das tangas em categorias que agrupam um número razoável de peças. Esse grupo que eu chamei de camutins, porque ele é típico de uma região que se encontra a noroeste da ilha, né, na região do rio Camutins, junto com o grupo imbricado que se encontra aqui, é a mesma temática, mais ou menos a mesma organização. O grupo Camutins ele é caracterizado justamente nós vemos eles tanto na forma 1 quanto na forma 2, né? Pela presença dos 4 campos canônicos, né? E com as faces, com olho grande e um animal que representa o nariz. E os olhos, geralmente, no caso do camutins, com uma forma piciforme. O segundo campo, nesses 2 grupos, imbricado em camutins, nós temos o segundo campo com as ampulhetas. E veja como aqui nós estamos no limite entre ampulhetas e 2 zigue-zague. Certo? E na parte baixa, então, nós temos as linhas sempre horizontais. Depois nós temos parece se encontrar mais para leste, mas não exclusivamente. Nós temos o grupo que chamamos de nariz alargado, né? Ele sempre tem o zigue-zague em forma de favo de mel, mas sempre é uma associação obrigatória. E, ao contrário, nunca esse favo de mel se encontra em alguma outra categoria tipológica, né? Então nós temos o favo de mel e aqui nós temos volutas simples, o nariz que ao mesmo tempo talvez indique a boca, a não ser que a boca seja indicada pela cruz, que é um elemento que também se encontra sempre na base, né? Nessa base do nariz, ou a gente tem um losango com uma cruz, ou a gente tem uma espiral. Os 2 são possíveis. Outro grupo que reúne todas aquelas peças da forma número 3, que não tem a face no centro, e que sempre tem volutas, tem ampulhetas, mas ampulhetas com vamos dizer, uma voluta muito adornada nas extremidades. Isso, ou seja, a beleza desse campo reside nisto e nas gotas de tinta espessa que se encontram nesse desenho. Outro grupo
muito raro, são de peças que não têm nem o zigue-zague, nem a representação das faces, mas que têm elementos diagonalizados. Aí nós não temos nada que seja figurativo nessa parte. Contudo, a parte de cima, que seria a apresentação da genitália, eventualmente é respeitada. Bom, nós temos um outro grupo, que eu chamei de nariz de cobra, que nós já vimos antes, né? E muitas vezes são várias cabeças de cobra. Nós temos aqui duas, né? Em outras peças nós temos outras duas cabeças que se encontram aqui. Enfim, nós temos o grupo que chamei de boca dentuda. Tenho poucas peças, elas todas se encontram numa única coleção no Museu Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Se trata de uma coleção que foi comprada de um único colecionador. Então, acredito que esse colecionador tivesse trabalhado numa zona que não sei qual é, da região Marajoara, e que talvez se trate de um tipo regional bem caracterizado. Bom, aqui outro exemplo de peça diagonalizada. Essa aqui, num fragmento, não tenho a tanga inteira, né? Ela está bastante diferente, mas nós vemos também que ela seguia por um padrão de losangos. Portanto, tem em comum essa diagonalização. São muito poucas peças, acho que são 4 apenas, né? E um grupo que teria que ser confirmado com outros achados. Bom, então, portanto, nós temos umas 10 categorias de tangas que são extremamente repetitivas. Seria interessante alguém retomar todos os fragmentos de tangas para ver quais se encaixam nesses tipos e se não haveria outras categorias que escaparam a essa tipologia que seriam representadas dentro das tangas pintadas, né? Certamente nas coleções deve ter bastante, só que essa pesquisa foi mais uma fantasia minha, né, de pouca duração, e portanto não pude me dedicar a procurar nos fragmentos, nos cacos das coleções de Marajoara. Eu vi apenas uns 60 ou 70 fragmentos e não cheguei a utilizá-lo para a minha tipologia. Então eu vou passar agora para a face interna. Nunca tem desenhos na face interna, mas eu acho que já falei isto, né? A gente encontra normalmente uma mão de tinta branca ou bege na beirada, somente na beirada, que pode ser larga, espessa ou mais fina. Uma coisa interessante é o desgaste, que é bastante comum na parte inferior, aplicada contra o corpo, que imaginam que ela se pareça um pouco com as marcas que se encontram em certas urnas, onde houve urnas tupi-guarani, que foram usadas para fazer a fermentação do cauim. Imagino que a acidez, talvez, das secreções, do suor, etc., nessa região, possam ser marcas de utilização que indicaria uma utilização bastante intensa dessas peças, ou frequente. Outro tipo de desgaste que eu
que eu procurei foi, bom, aqui nós temos outros exemplos, né, com sempre o desgaste nessa região, entre as coxas. Outra coisa que eu procurei foi o desgaste perto dos furos. A minha ideia era que quanto mais utilizadas as tangas, maior seria o desgaste feito pelo cordão na cerâmica. As coisas não são tão simples assim. Mesmo porque eu fui inclusive conversar com um amigo que trabalha com moda, né? Ele observou para mim que uma pessoa gorda, por exemplo, tem as carnes que vão empurrar o cordão para fora da cerâmica e, portanto, não vai haver fricção contra a cerâmica, ao contrário do que vai ocorrer com uma pessoa magra. Ou seja, essa intensidade, esse aprofundamento do sulco não pode ser utilizado como prova para indicar uma duração maior ou menor da utilização no corpo. Agora, tem algumas coisas que são interessantes porque são bastante repetitivas, né? Os buracos de cima sempre apresentam um desgaste orientado para as ancas, como era esperado, ou seja, para o exterior e um pouquinho para cima. Agora, na parte inferior, pode até haver esse mesmo desgaste dirigido para baixo no furo inferior, mas o que se nota geralmente, e particularmente na parte interna, é que o desgaste é circular. Ou seja, em termos, vamos dizer, estatísticos, estou imaginando que teria havido um nó interno para segurar a tanga na parte de baixo, enquanto os cordões laterais pode ter havido um único cordão lateral indo da direita para a esquerda e amarrado atrás do corpo. Bom, aqui eu acho interessante ver também o que acontecia nas tangas simplesmente pintadas, que supostamente não seriam cerimoniais e poderiam ser utilizadas mais na vida cotidiana. Na verdade, a diferença não é muito grande e também elas foram menos protegidas, porque deviam ser consideradas menos preciosas nas coleções. Então, muitas vezes elas têm acidentes ou desgastes recentes que torna difícil interpretar. Em todo caso, tem uma coisa interessante, nem não dá para dizer que as tangas vermelhas tenham desgastes mais pronunciados ou menos pronunciados do que as outras. Não vi lá muita diferença. Bom, uma coisa que me interessava era saber até que ponto essas peças serão fáceis de serem utilizadas ou incômodas para a vida cotidiana. Então, no setor de arqueologia, nós fizemos uma série de réplicas. Não somente eu tinha as fotografias, mas os desenhos e as curvas transversais e antero-posteriores das tangas. Então dava para fazer réplicas volumetricamente perfeitas.
e nós fabricamos uma série de tangas. E pedi para um rapaz e várias moças, que eram bolsistas ou estagiários no museu, para utilizar esse material. Então aqui vocês veem algumas dessas peças. No primeiro plano, vocês veem um conformador, ou seja, uma engenhoca que permite verificar a curvatura das peças, para ter certeza que elas correspondem exatamente à curvatura das peças originais. Aqui elas estão secando, esperando para ser queimadas. Aqui nós temos uma série de fotografias minhas. E, bom, claro, tem os desenhos também que não estão aparecendo aqui. Aqui é a preparação de fabricação da forma 1 antes de dar a curvatura. Ou seja, em duas dimensões só, num plano elas têm uma forma bastante diferente. E aqui nós vemos elas já secas, prontas para queima. Aqui nós pegamos moças com formato corporal bastante diferente. Nós temos uma réplica do tipo 2, da forma tipo 2 e da forma tipo 1, que foram feitas. Bom, o tempo também está passando, mas enfim, está ficando para discutir quem usou e quando e como. A gente tem alguns elementos, né, algumas observações que foram publicadas. Ellen Pornstray, que não publicou escavações, menciona, contudo, que ela encontrou tangas, algumas tangas que estariam representadas em urnas funerárias. Outros autores mencionaram que teriam encontrado tangas em urnas ou ao lado de urnas, tanto pintadas quanto simplesmente banhadas de vermelho. Ou seja, tinha pessoas que eram acompanhadas de tangas. Precisamos agora pensar em que fabricava as tangas e em que as utilizava. Em relação aos fabricantes, a gente poderia discutir se havia especialistas ou não. Nós vimos que algumas tangas foram feitas por principiantes, enquanto outras foram feitas por gente já experiente. Mas será que havia realmente gente especializada para fazer? Eu acho que não precisaria. O que a gente vê quando estuda os desenhos feitos em outras populações indígenas, que geralmente as pessoas mais idosas, mais experientes, são mais treinadas e, portanto, têm uma mão ótima. Não me parece que precisaria ter especialistas para fabricar essas tangas. Provavelmente todas as mulheres eram habilitadas a desenhá-las e faziam coisas melhores quando eram mais velhas. Isso é o que a gente vê, por exemplo, entre as mulheres caruveu. Era bem conhecido que as mais velhas fazem ainda as mais lindas pinturas faciais. Agora, estas pessoas precisavam de argila para fabricar as tangas, e seria interessante saber quantas fontes existiam e se pessoas de vários sítios tinham acesso a uma ou várias fontes.
Eu conheço apenas um trabalho que foi feito em 2009, um mestrado, a partir da ativação neutrônica de pastas de cerâmicas Marajoara, não especialmente de Tongas, e que mostraram que numa coleção de 200 peças reunidas no MAI ou nas escavações de Nishan, havia duas fontes diferentes de argila. Por comparação, cerâmicas recentes feitas na ilha de Marajó, em Arari, na região Marajoara, mostram a existência de uma terceira fonte que não tinha sido utilizada na pré-história. Ou seja, as argilas da ilha não são totalmente homogêneas e um projeto mais intenso de análise de pastas poderia ser útil para avaliar a quantidade de fontes. Agora, qual era a intensidade de fabricação das tongas? Será que todo mundo ou todas as mulheres adultas e ou crianças possuíam uma ou várias? De fato, as tongas inteiras, sobretudo os fragmentos, são muito abundantes no refúgio arqueológico. As escavações de Nishan em Camutins, em dois aterros, dois tesos, permitiram reunir 8 tongas mais ou menos inteiras e 600 fragmentos, totalizando 4% da cerâmica coletada por esta pesquisadora. Betty Meggers, nas suas sondagens, que são mais numerosas, porém muito menores, conseguiu encontrar 110 fragmentos e 7 tongas, das quais um terço era pintadas. Betty Meggers e Clifford Evans encontraram 15 sepultamentos, dentro dos quais 4 tinham tongas. Ou seja, tinha tongas em um terço das urnas funerárias. Isso é interessante porque, supondo, o que a gente não sabe, mas supondo que todo mundo seria sepultado nesses locais, mulheres, homens e crianças, a distribuição seria mais ou menos esta: um terço de crianças, um terço de mulher e um terço de homens adultos. Neste caso, nós teríamos uma tonga por mulher, potencialmente. Isso sugere que todas as mulheres seriam sepultadas com uma tonga. Provavelmente, cada mulher teria mais de uma tonga em sua vida, na medida em que eram objetos frágeis, sobretudo as extremidades pontudas, as extremidades laterais quebravam facilmente. Então, muita gente fabricava, provavelmente, e é provável que todas as mulheres a utilizassem. Como eu já disse, é provável que o uso fosse limitado a oportunidades especiais, na medida em que a pintura, pelo menos, era bastante frágil. Talvez as que tinham apenas um banho vermelho fossem utilizadas mais frequentemente, mas justamente observa-se que, pelos dados limitados de que a gente dispõe, apenas 2/3 dos fragmentos de tonga são apenas engobados, que seriam as de uso mais frequente, talvez cotidiano, o que significa que elas não seriam tão numerosas assim em relação às pintadas. Enfim,
Finalmente, nós podemos dizer que ainda falta muito para ter uma ideia precisa de qual era a utilização das tangas e se as diferenças de tipos decorativos que eu notei eram mais cronológicos ou eram regionais. Nós vimos que tem algumas sugestões, algumas indicações de que algumas são mais do sudoeste, outras do sudeste e outras um pouco do mais do noroeste. Contudo, no mesmo sítio existem eventualmente vários tipos. Portanto, tem certas tendências que deixam antever a possibilidade de preferências regionais. Em compensação, nós não temos elemento nenhum a respeito da cronologia. Não tem tangas datadas com precisão. Assim, nós não sabemos se houve modificações nas modas. E muito menos podemos saber se alguns daqueles tipos decorativos teriam a ver com clãs, com clanos, com status ou com grupos, linhagem, grupos familiares ou políticos. De qualquer forma, acredito que esse trabalho já permitiu colocar as bases para um estudo desse tipo, quando houver mais escavações que toquem tanto os grandes tesos quanto os pequenos em superfícies maiores e que haja uma melhor cronologia das escavações, mostrando eventualmente modificações ao longo do tempo. Bem, com isso eu fecho essa apresentação e me coloco à disposição para as perguntas em próxima oportunidade. Até logo para todos.